E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Bola Rolando do Band Esporte, atualizando as últimas notícias direto dos Estados Unidos, galera. Palmeiras que se prepara forte para enfrentar o Al-Ahly nesta quinta-feira às 13 horas. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Perdão, hora da gente falar do Palmeiras e atualizar as informações. Palmeiras que volta a jogar quinta-feira, feriado, 1h da tarde contra o Al-Ahly. E é um time que já se defrontou duas vezes, a gente vai contar a história desse jogo já já. Mas para a gente saber as novidades, vamos ao vivo para os Estados Unidos com a elétrica Gabi Guimarães, que vai aparecer aqui no telão. Olá, Gabi! É a nossa elétrica. Cara de cansada, Gabi. Tá nada, tá nada. Boa tarde pra você, Gabi. Oi, pessoal, boa tarde para vocês também, para todos que estão ligados com a gente. Eu diria que é uma mistura, tá? Elétrica pelas informações aqui, o tempo não para, os treinos não param também e cansada porque pegamos um voo, chegamos depois de uma longa jornada vindos de Nova Jersey, mais ou menos o mesmo roteiro que os palmeirenses, né, os jogadores do Palmeiras estão fazendo, onde o Verdão tá, a equipe da Band está também. Bom, neste momento o Palmeiras está treinando, pessoal, fazendo a segunda atividade desta terça-feira. Os jogadores estiveram no gramado da Universidade da Carolina do Norte no período da manhã, em que a imprensa pôde estar ali para acompanhar os 15 minutos iniciais, e agora está rolando a segunda atividade sobre a qual a gente não tem acesso, não podemos entrar para dar aquela espiadinha. Mas vale lembrar, né, o que a gente pôde observar ali e reforçar a presença de todos os atletas, todos os relacionados puderam estar ali fazendo um aquecimento, um trabalho físico e também técnico. Quando começou o trabalho técnico, nós fomos gentilmente convidados a nos retirar, né? Não podemos ficar nessa parte. Mas ainda assim é importante reforçar isso porque no treino da segunda-feira, os jogadores que foram titulares não puderam, né, não estiveram no gramado. Eles ficaram na parte interna do hotel em que o Palmeiras está hospedado, fazendo um reforço físico, uma recuperação física. E isso inclui também o Paulinho. E olha que ele entrou só no segundo tempo da partida contra o Porto, mas já contei para vocês aqui que o Paulinho, de tempos em tempos, sente dores, e é por isso que, graças a esse tempo de recuperação maior que ele leva, ele ficou também na parte interna. Mas nesta terça-feira todo mundo foi ao gramado e participou das atividades normalmente. O técnico Abel Ferreira tem alguns ajustes para fazer nesse time, especialmente quando a gente fala de finalizações e também de pensar se de repente ele tem que fazer ou não alguma substituição para o jogo contra o Al-Ahly, alguma mudança. Aqueles jogadores que estiveram no banco de reservas e entraram em campo lá no MetLife Stadium foram muito bem, casos do próprio Paulinho, do Flaco Lopes, do Rafael Veiga, não é? Eles entraram bem dentro de campo e a gente quer saber se o Abel vai ou não fazer alguma mudança. Antes de jogar a bola para vocês, deixa eu trazer uma comparação aqui, por exemplo, quando a gente fala do Flaco Lopes, o argentino entrou em campo lá no MetLife. Participação, ele mergulha ali dentro da pequena área e já tem uma oportunidade de gol. Então, com alguns torcedores alviverdes com os quais eu conversei, alguns pensam que é a hora do Flaco Lopes assumir essa titularidade e, de repente, colocar ali uma pulga atrás da orelha do técnico Abel Ferreira e ele sim ficar lá na frente. Para vocês terem uma ideia, o Flaco Lopes marcou 10 gols nesta temporada em 29 jogos, enquanto o Vitor Roque balançou as redes 3 vezes em 20 jogos. Então, alguns torcedores se apegam a esses números e têm, digamos assim, uma certa preferência pelo momento do Flaco. Quem conversou com a gente, pessoal, depois do treino do período da manhã, foi o goleiro Everton, esse sim titular absoluto, não está com dores, não está com qualquer problema e certamente estará na escalação de quinta-feira. Ele falou sobre vários assuntos, sobre o clima, sobre as viagens, sobre a partida contra o Porto e também sobre a pressão por vencer, a pressão por conseguir os 3 pontos, já que está tudo igual neste momento no Grupo A. Vamos ouvir o goleiro do Verdão. A gente sabe de toda a pressão que é jogar no Palmeiras, a cobrança por vitória sempre, e a gente já está acostumado com isso, sabe que é assim que funciona, a gente entra sempre procurando vencer, buscando a vitória.
A gente sabe que favoritismo não vence jogo e não te dá vantagem nenhuma. Então o que nós temos que fazer é ter bastante atenção, entender como joga, entender como a gente pode também surpreender o nosso adversário, se preparar bem em cima dele para procurar vencer a partida, que é isso que nos importa. A gente sabe que agora vai afunilar. Já é a segunda partida, então sabe que um resultado positivo é fundamental para esse jogo, em busca da nossa classificação. Então é se preparar bem, saber que o adversário tem boas qualidades, independente se não é um europeu, mas está aqui porque tem seu valor, porque foi campeão, e a gente já enfrentou eles outras 2 vezes, né, no passado, e sabe o quanto é duro, o quanto é difícil. Então vamos se preparar bem para que a gente possa fazer um grande jogo na quinta-feira e tentar buscar a vitória. Aí, Kaká, o Everton falando o mesmo que você, né? Relembrando esse adversário, o Al-Ahly, que é um adversário já conhecido. O Palmeiras já teve problemas diante do time egípcio naquela disputa de 3º lugar, acabou perdendo para o Al-Ahly, já no primeiro Mundial com o técnico Abel Ferreira no comando. No segundo, conseguiu superar o Al-Ahly por 2-0 e aí chega até a final do Mundial contra o Chelsea. Então o Palmeiras conhece esse adversário, vai ter pela frente esse desafio, que é o clube egípcio, e vai ter também as condições climáticas como um ponto de atenção, porque a previsão do tempo para o horário do jogo, que vai ser meio-dia aqui no horário local, lá em Nova Jersey, é de máxima de 32 graus. Então o bicho vai pegar também fisicamente quando a gente considera o clima, viu, Kaká? Fried eggs, teremos ovos fritos. Aí vai ser um clima parecido com o da costa oeste, né? Porque tá frio, né, Gabi? Tem feito frio na costa... Frio não, mas tá fresco na costa leste, né? Nossa, para os jogadores, né, Berna? E pra gente também que tá fazendo esse vai e volta, a sensação é de frio mesmo, não é, ai, tá nubladinho, não. Nós estamos aqui em Greensboro, na Carolina do Norte, onde faz muito calor desde o primeiro dia. E quando chegamos em Nova Jersey, eu imagino que essa tenha sido a mesma sensação dos atletas também. Frio, vento e chuva, muita chuva. Várias das nossas entradas ao vivo tiveram que acontecer em partes cobertas, ali sem conseguir mostrar tanto o cenário, porque realmente o clima tá totalmente diferente. Só que neste retorno ao MetLife Stadium, a previsão muda de novo. E aí a máxima é de 32 graus. É uma mistura aqui de temperaturas, de climas, e haja imunidade dos atletas e da equipe também. Não vou mentir para vocês, não. Ô, Gabi, antes de encerrar, você nos municiou com alguns detalhes importantes. Já a gente vai analisar a questão do comando do ataque, se está na hora do Vitor Roque ceder espaço para o Flaco Lopes. Eu queria que só você desse um testemunho, que até agora eu não vi. Como é que está o assédio dos jornalistas e também dos influencers, videomakers, enfim, todo mundo que cobre hoje em dia? O Palmeiras está sendo muito assediado, tem muita expectativa de quem cobre o Palmeiras hoje. Mais ou menos quantos profissionais você tem se deparado trabalhando aí no Verdão? Kaká, nos primeiros dias, a quantidade de jornalistas, né, a quantidade de profissionais da imprensa era bem grande. Eu diria assim, em torno de 15, talvez até 20 pessoas. O Alexandre Ribeiro pode até me ajudar. Tinha mais ou menos isso, né, Cabeção, nos primeiros treinos. Tanto é que, na chegada do Palmeiras aqui, a quantidade era um pouquinho menor. E aí o técnico Abel Ferreira começou a falar. Com o passar dos dias desta primeira semana, o número foi aumentando, até chegar a esse número mais ou menos que eu estou passando para vocês, de 20 profissionais acompanhando os treinos e as entrevistas. Mas por uma questão de logística, por exemplo, hoje teve o jogo do Fluminense, também lá em Nova Jersey, o que acontece? Os jornalistas, as equipes, alguns ficam por lá por uma questão de logística. É diferente da Band, que está aqui, ó, na colinha do Palmeiras, tem cada profissional, cada repórter acompanhando o time. Então, agora, a quantidade de jornalistas acompanhando o Palmeiras aqui em Greensboro é muito menor. Nós somos em 3 equipes por aqui, considerando já a Band. Então o acesso fica bem pertinho. Essa entrevista que vocês viram do Everton, por exemplo, é aqui, ó, na cara do gol. É quase que uma entrevista exclusiva. Então, aqui em Greensboro, por ser uma cidade menor e também por questões de logística, a quantidade de jornalistas diminuiu. Agora, lá em Nova Jersey é muito, muito grande, inclusive quando a gente fala de imprensa internacional. Aproveite, viu, Gabi? Viva aí seus dias de glória, porque você, melhor do que ninguém, sabe que aqui no Brasil a paulada é outra, né?
Totalmente diferente. Até falava na programação do Band Esportes mesmo, mais cedo, acho que no G4 a gente conversou sobre isso, né? Sobre o fato de não termos mais acesso aos treinos. Isso é efeito da pandemia. Na verdade, já vinha diminuindo muito o acesso às entrevistas no meio da semana. Com a pandemia, foi a desculpa perfeita para que os treinos realmente fossem fechados e a gente não tivesse acesso nunca mais. Tem 2 times que, vez ou outra, ainda dão uma colher de chá, que são o Corinthians e o Santos. Quando vão apresentar jogadores ou quando tem alguma entrevista exclusiva, a gente já pode dar uma espiadinha no treino, fazer um aquecimento, quando um técnico é contratado. Agora, São Paulo e Palmeiras, muito, muito difícil ter treino aberto, ter conversa com o jogador depois da atividade. Um sonho para o repórter, o que a gente está vivendo aqui em Greensboro, Kaká. Legal. Muito bem, a nossa elétrica Gabi Guimarães trazendo todas as novidades, espetacular repórter do Grupo Bandeirantes. Temos muito orgulho, não é só o Vini Bueno que tem orgulho de você não, viu, Gabi? Muito, muito, dos dois. Tenho muito orgulho dos dois, da Gabi e do Vini Bueno, eu trabalhei com os dois na Rádio Bandeirantes. Muito legal. Obrigado, Gabi, um beijo pra você, até amanhã. Beijo, gente. Boa sequência de programa pra vocês. Obrigada, Berna. Você sabe que você é um mestre pra mim e Vini Bueno. Beijo. Abusada, Gabi. Ô, Ivan, pegando esse gancho da imprensa, você passou por esse período... O Berna também é um mestre pra mim. Porque eu cresci ouvindo e assistindo. Abusado também, o rapaz, hein? Ô, Ivan, você pegou esse período de transição, né, da reportagem que tinha acesso para a reportagem que hoje tem que assistir quilômetros e quilômetros de distância, né? Olha, eu não peguei o totalmente aberto, mas peguei o semi-aberto, certo? Porque vocês tiveram acesso, de fato, aos atletas, né? Dentro do vestiário, no chuveiro, no treino vocês podiam conversar com todos os atletas, com o técnico, enfim, não tinha restrição nenhuma, certo? Tem uma foto da pioneira Regiane Ritter, debaixo do chuveiro, tomando banho quase que junto com o Pelé, Rivelino, né? Você fez muitas dessas, Carlos? Eu nunca fui repórter, né, Nunca? de campo, não. Nunca teve essa Eu oportunidade? peguei vestiário aberto, não. Também não? Mas eu peguei, assim, seleção com treino aberto e a zona mista se falava com todo mundo. Eu peguei a coletiva, época... a zona liberado. Eu peguei a época do treino totalmente aberto, todos os dias, e sempre um entrevistado à disposição, ou às vezes 3 Você entrevistados. acha que foi o assessor de imprensa que quebrou essa relação? Claro. Acho que se vê na Europa também, né? Bom, o André sempre falava sobre isso, né? Prometia que ia fechar os treinos para a imprensa, aquela coisa toda. Mas os treinos só não são abertos porque os departamentos, né, de comunicação, eles não querem. Não há nenhuma restrição por parte da organizadora do evento, nada. É uma questão institucional. E o mais contraditório é que tem muito atleta que gostaria de falar, como a gente acabou de ver o Everton ali, de peito aberto, de coração aberto para falar com os repórteres. Eu acho que dá para fazer tudo, tá? É má vontade mesmo. Você sabe, Kaká, que assim, a gente pega grandes eventos, né, esportivos do mundo e tal, e nós estivemos todos esses. Eu me lembro das finais da NBA, eu cobri em 2008, Lakers e Celtics, né? Porra, um supra-sumo da NBA. Cara, todo mundo falava, na quadra, depois do treino aberto, você entrava na quadra e ia conversar com todos os jogadores. Mari Becker, todo domingo, enfrenta, o Lewis conversa Hamilton com todos os pilotos. Exato, Tem acesso a todo mundo, sem problema nenhum. E Olimpíada, você tem direitos? Lógico. Você pega ali na zona mista quem você Outros quiser. tempos, outros E tempos. assim, você tira também a oportunidade do atleta assumir responsabilidades. É só o treinador que é exposto quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. Nenhum E atleta fala. assim eles contribuem para o distanciamento do torcedor em relação aos times e aos jogadores. Então, quando se discute aqui, por que o torcedor está tão apartado do que acontece na seleção, não sei o quê? Por isso. Os caras não têm acesso, não conseguem ver olho no olho. Agora, a entrevista do Everton, excelente entrevista. Poderia render e deve ter rendido aí vários cortes, aí, matérias e tal. E você vê os Enfim. conteúdos também que são disponibilizados pelos clubes, né, eu que ignoro. eles fazem para os torcedores. Aquilo ali é horrível. mídia horrível. oficial, ali não, é- e mesmo assim, não vai né, sair nada não dali. oferece nada demais. Assim, sair nada dali. É um trabalho ruim. A nossa Gabi deixou uma bola pingando na área. Está na hora do Palmeiras mudar o ataque. Vamos ver como é que o time começou contra o Porto, no empate por 0-0. Começou com Everton, Jai, Gomes, Murilo e Felipe Anderson, Richard Rios, Moreno, ali no meio campo, e o Piquerez, né, na formação tática,
Estevão, Maurício e Vitor Roque. Aí as substituições foram feitas ao longo do jogo e muita gente já pedindo o Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque. Está na hora dessa mudança? Hein, rapaz? Quem diria? Depende muito como o Palmeiras vai jogar contra o Al-Ahly, né? Se for jogar, e também na postura do Al-Ahly contra o Palmeiras. O problema não é o Vitor Roque. O problema é que a gente abordou isso ontem, a questão do centroavante com o Abel Ferreira. Centroavante nenhum joga com ele. Nenhum. Então, mas como é que faz para a bola chegar nele ali? Então. As pessoas vão falar do Endrick. O Endrick funcionava muito mais como um segundo atacante saindo da área. E o Endrick, primeiro, o Abel não coloca o Endrick, né? Demora para colocar. Aquele jogo contra o Boca Juniors da eliminação, o Endrick começou no banco de reserva e o Endrick jogava pela ponta, pelo lado no campo, depois, em 2023, que ele vira centroavante, né? Então, mas estamos chegando à conclusão. O meio-campo está distante do comandante de ataque? Não acho isso. O Palmeiras levanta muito a bola sobre a área. E a gente já falou sobre isso. O próprio Abel deu essa letra. 80% dos gols, ou um percentual semelhante a esse, saem de bolas levantadas sobre a área. O Vitor Roque é esse cara. Se eu não me engano, o Abel, numa entrevista coletiva, ele foi questionado sobre os caminhos, ou aquilo que a comissão técnica oferece para que o ataque possa se desenvolver, certo? Caminhos, né? E o Abel fala, os nossos caminhos são bem definidos e nós não vamos mudar. Ou seja, quando ele reclamava da falta de eficiência do Palmeiras, ele estava falando da falta de eficiência dos atacantes. O que faz com que a gente pense o seguinte, bom, se os caminhos são esses e ele não vai mudar, basta qualificar os jogadores ou colocar jogadores qualificados que o ataque do Palmeiras vai se desenvolver. E você vê que o Palmeiras sofre sempre do mesmo problema. O Palmeiras cria e não bota a bola no barbante. Mas vocês não acham que, por exemplo, a falta do Veiga, que agora é reserva, não titular, entrou no segundo tempo, nos bons momentos do Veiga, o rendimento do Palmeiras subia mais e agora não está conseguindo se ajustar? O tempo passa, né? O Veiga já foi um jogador mais importante para o Palmeiras. Ele já foi um jogador melhor, né? O Veiga era um jogador extremamente decisivo, inclusive. Hoje, ele acho que não tem bola mais para ser titular do Palmeiras. O tempo vai passando, tá? Embora seja um grande jogador. A forma do Palmeiras jogar mudou muito, né, ao longo desses anos. Assim. Quando a gente fala no Palmeiras do Abel, a gente fala de vários tipos de Palmeiras, né? Aquele primeiro lá atrás que tinha Rony, Luiz Adriano, com um centroavante, o Rony é um cara saindo mais da área, o Luiz Adriano sendo mais referência, depois o Rony jogando mais centralizado, com um jogador de muita movimentação. Acho que foi o que melhor se adaptou a essa posição sob o comando do Abel Ferreira. Eu acho que não passa só pela questão do meia. Repito, esse time do Palmeiras, principalmente quando enfrenta equipes mais fechadas, como foi o Porto no final do jogo, na segunda metade da etapa final. O time se fecha, o que o Palmeiras faz? Começa a levantar a bola sobre a área. Isso é um clássico do time do Palmeiras. Uma forma de você furar um bloqueio é essa. Não acho a mais indicada. Acho que o Palmeiras tem qualidade para encontrar outros caminhos, inclusive. Mas é uma maneira, né? Só que você levantar a bola para o Vitor Roque, cara, não vai rolar. Não vai rolar. Ele não é jogador de fazer... É pequenininho. Né? O Flaco Lopes já é um jogador mais adequado a essa forma de jogo. Não tem certo ou errado. Tem a forma de você jogar de acordo com aqueles que você tem em campo. Bom, a gente não tem tanto tempo assim para o programa, amanhã a gente vai falar dos dois compromissos que o Palmeiras teve contra o Al-Ahly do Egito. Um perdeu nos pênaltis e o outro acabou vencendo e avançando para a decisão contra o Chelsea. E anos subsequentes, né? Anos subsequentes. Vamos falar agora do grupo C, grupo B de Bayern, B de Benfica, B de Boca. Nós tivemos no domingo. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!